Boa noite, amada igreja. Eu pensei bastante sobre o tema quando eu soube que os jovens iam compartilhar esse momento hoje à noite. E eu decidi ir por um caminho que tem a ver com um livro que eu estava lendo já desde o fim do ano passado. E o nome do livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele tem uma abordagem um pouco diferente em estudo psicológico, justamente focada naquela universidade que é de referência no mundo inteiro. Quando a gente vai estudar, eu sou formado em economia, quando a gente vai estudar estatística, e nos ramos ali de psicologia é a mesma coisa, a Silvana não vai me deixar passar por essa sozinho, a gente aprende, a primeira coisa é a tratar os dados, a tirar os dados que eles não estão de acordo com a média. Por quê? Porque a gente estuda um grupo na média daquele grupo, para entender o que a gente poderia esperar de um cidadão médio dentro daquele grupo. E a abordagem dele, do autor desse livro, ela é um pouco diferente, porque ele percebeu que tinha muitos estudos no ramo de psicologia falando sobre porquê da depressão na universidade, porquê da evasão escolar, porquê vários alunos desistiam da faculdade, não tinham bom êxito depois nas suas carreiras, e muito poucos estudos focados nos alunos que realmente tinham bom êxito, que davam certo e que conseguiam ser felizes cursando uma das faculdades mais exigentes aí do mundo inteiro. E uma das frases que eu acho que é bem interessante, logo no comecinho do livro, ele fala o seguinte: se nos limitarmos a estudar a média, o máximo que vamos obter é permanecermos meramente medianos. E isso tem muito a ver também com a nossa vida cristã, como eu vou mostrar brevemente agora, lendo 1 Pedro, de capítulo 1, versículo 13 a 21. Diz assim a palavra: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldoeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos como temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Eu vou pedir para a igreja em uníssono ler novamente o versículo 16. Vamos lá. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Bom, aqui a gente vê um pouco do padrão que Deus cobra da gente. Ele não quer que nós sejamos meramente medianos. E ali eu vou tratar um pouco do porquê, às vezes, a gente não consegue cumprir esse padrão. Primeira coisa que a gente precisa se perguntar, irmãos, é por que nós, cristãos, aqui da igreja presbiteriana, não vou falar de outras igrejas, porque nós muitas vezes nos contentamos em ser medíocres.
de muitas vezes não participar daquilo que a gente deveria participar, de muitas vezes não ir quando a gente deveria ir, de não fazer o que tem que ser feito no momento que deve ser feito, porque nos contentamos em fazer apenas o mínimo e às vezes nem o mínimo. Isso não é o padrão que Deus cobra da gente e que Ele espera da gente. Tem alguns motivos que eu levantei aqui do talvez porque poderia ser. E aí cada um pensa consigo mesmo. Será que é porque a gente não está lendo a Bíblia o suficiente quanto deveríamos ler? Será que é porque não estamos orando da forma com que a gente deveria orar? Será que é porque não estamos louvando a Deus do jeito que a gente deveria? Por quê? E hoje de manhã, complementando muito dessa ideia, já tem um começo da resposta do porquê. A irmã Tainá, ela compartilhou na devocional hoje de manhã da EBD, falando um pouco de uma coisa que a gente muitas vezes esquece, que é o que somos e quem somos. A gente deve se lembrar, irmãos, que nós somos filhos de Deus e que isso, como todo filho, vem com responsabilidades também. Ele espera que a gente faça a vontade dele e que seja perfeito como Cristo foi. E aí eu vou retomar um pouco no começo do texto, passando alguns versículos, para entender como a gente pode estar buscando esse processo ali de ser santo e perfeito como Cristo foi. O primeiro versículo é o versículo 13, e ele diz bem assim: por isso, cingindo o vosso entendimento. Essa parte do cingindo o vosso entendimento, eu procurei bastante, não apenas aqui na Bíblia de Genebra, mas também algumas fontes externas, e o que eu percebi da maior parte das fontes é que esse cingir o vosso entendimento, ele tem muito a ver com o texto lá de Filipenses 4:8. Se a mídia puder colocar. Filipenses 4:8 fala da seguinte forma: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro e é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, cingir o vosso entendimento é isso. É pensar primeiramente nas coisas do reino de Deus, pensar e ter a mente voltada para a nossa filiação. Tem até uma frase que é muito ilustre ali, que é creditada a Lutero, que é mente vazia, oficina do diabo. Então, isso é muito o que a Bíblia traz também, que quando a gente não está com a mente em Cristo Jesus, na obra do reino, pensando em fazer o melhor que a gente pode fazer como cristãos, a gente se desvia do foco e faz coisas que Deus não se agrada. O segundo ponto ali ainda no versículo 13, prosseguindo, sede sóbrios. E esse sede sóbrios, ele tem a ver não apenas com não se embriagar, como tem outros textos ali na Bíblia que falam também, mas de ter pleno domínio daquilo que você está fazendo. Vem muito no sentido que Pedro vai falar depois, ali na segunda carta de Pedro, de ter domínio próprio. Sobre o que fala, sobre o que pensa, sobre como olha. É nesse sentido de saber o que está fazendo, fazer de forma consciente e estar sempre cuidando para não fazer nada que não seja da vontade de Deus. E ainda no versículo 13, ele fala também um pouco de qual é a nossa motivação para buscar esse padrão ali de perfeição.
esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Então, a gente busca e pode ir atrás desse padrão altíssimo, que é ser como Cristo foi, porque a gente tem a graça dele que nos alcançou. E essa esperança em Cristo e no reino, ela também traz ali a questão do foco que a gente deve ter, somando tudo ali do versículo 13, né? E é bem de encontro ao que o próprio Evangelho, Cristo diz lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a gente busca primeiramente o reino de Deus, as coisas do alto, tem a cabeça dele, a gente consegue ter um padrão mais próximo da santidade e da perfeição. Só que esse padrão, ele é um padrão que não é feito da noite para o dia, ele é um processo. E para explicar um pouco mais ali dos demais versículos desse contexto, a gente tem que entender o contexto da carta como um todo que Pedro está falando. Ele está falando para uma igreja ali da Ásia, algumas igrejas da Ásia que estavam sendo perseguidas. Era um cenário onde muitos tinham deixado a casa, tinham deixado suas próprias cidades, tinham perdido o emprego. E mesmo nessa situação complicada, ele fala que, olha, não se preocupa, eu sei que vocês estão passando por problemas, mas foquem primeiro em fazer o que um cristão deveria fazer e o restante vai dar certo. Tenham esperança nessa graça de Deus que os alcançou e que há de vir. E bom, os demais versículos eles vão trazer aí sim o motivo cabal do porquê devemos buscar esse alto padrão de perfeição. O primeiro eu vou passar ali no versículo 14, que é como filhos da obediência. Então, o primeiro motivo é por obediência. Obediência tem muito a ver com o próprio texto que Paulo fala lá aos Colossenses 3,17, que ele diz assim: tudo que fizerdes em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, a gratidão é um motivo que a gente leva a obedecer ali os desígnios de Deus. Por quê? Porque só a gratidão já seria um motivo mais do que suficiente. Poxa, nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos salvos, nós fomos trazidos e feitos filhos. Quando ali na frente vai falar que nós não éramos contrários ao que Deus esperava da gente. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que ter essa ideia de que o que a gente está fazendo é não para um patrão, não para um amigo, não para um colega, mas sim para Deus. E quando a gente está tratando com o nosso próximo, a gente está tratando diretamente também com o que Deus espera da gente. O próximo versículo ali é o 15, que fala: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. E ele fala sobre como esse filho ele é reconhecido, que é pelos trejeitos. Eu e o João, que a gente veio ali numa região mais ou menos próxima do interior de Minas Gerais, interior do Espírito Santo, tem uma coisa que é muito comum lá, que é as pessoas elas se reconhecerem pela família. E como que você reconhece? Tu é filho do fulano, da família do cicrano, neto de não sei quem. Às vezes a pessoa não tem nada a ver com o pai dela. Puxou a mãe na aparência ali. Mas pela forma com que fala, pela forma com que trata as outras pessoas, se é obediente ou desobediente, a gente consegue saber
de qual família ela pertence, de quem é a filiação dela. Então, o versículo 15, ele fala justamente isso. Olha, vocês são santos porque aquele que vos chamou, ele é santo. Então, vocês devem se tornar santos também, porque, afinal de contas, vocês são filhos dele. Vocês são chamados para, assim como lá no interior a gente reconhece o pai pelo filho, a gente também é chamado para ter esse mesmo papel em relação a Deus. Nós fomos feitos filhos e a gente tem que mostrar a nossa filiação ao mundo. O terceiro motivo é um motivo que não está nesse texto, ele está lá em Eclesiastes 9:10, que é um motivo muito bom também do porquê a gente deve buscar esse padrão de perfeição, que é porque ainda há tempo. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quem já estudou o livro de Eclesiastes sabe que ele fala bastante sobre as coisas que tem nesse mundo, sobre como tudo é vaidade, mas aqui no texto de Eclesiastes 9 ele é certeiro. Ele fala, olha, o que você tem para fazer nesse mundo, você tem que fazer enquanto você está nele. Não adianta tentar correr depois atrás do que passou, do que não foi feito. O tempo da gente viver nesse processo de santificação, buscando a perfeição, sendo melhor do que a gente consegue ser, é enquanto a gente está aqui. Depois não tem uma segunda chance. Tá? Prosseguindo, depois do versículo 16, ele fala sobre no versículo 17, que diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Bom, o tempo da vossa peregrinação eu já tinha falado, é porque os irmãos ali, eles estavam fora de suas casas, eles estavam sendo perseguidos, mas a gente também tem que lembrar que nós também não somos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. A gente também está em peregrinação aqui, e a gente tem que agir conforme a nossa nacionalidade. Então, outra forma de você entender a identidade de uma pessoa é saber de onde ela vem. Poxa, a gente percebe que a irmã Grete, ela não é aqui do Brasil. Mesma coisa deve acontecer em relação a nós, irmãos. Das pessoas elas olharem para a gente e perceber que a gente está de passagem, que a gente não pertence a esse mundo. E o versículo 17 também fala de temor a Deus, porque ele julga segundo as obras de cada um, sem fazer separação de pessoas. Essa questão do temor a Deus, tem vários textos que explicam bastante disso, e não é apenas ter medo de Deus. Deus, ele é pai, ele é justo, ele é juiz, mas não é aquele pai que a gente deve fazer as coisas porque tem medo de ser disciplinado. Deus disciplina sim, mas a gente não deve fazer algo de forma egoísta, porque senão eu vou ser repreendido pelo meu pai. Não, o temor aqui, ele tem muito mais a ver com um respeito pela divindade de Deus. E eu acho que na Bíblia inteira, tem vários textos, mas um texto que fala bastante sobre essa questão do temor a Deus é lá em Isaías 6:5. Se puder colocar aí. Quando Isaías estava tendo ali as revelações, ele tem um encontro com o Senhor nosso Deus. E ele diz bem assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente vê
o quão grave era a situação por ele estar em pureza, e como judeu ele tinha aquela questão de que o sacerdote, por exemplo, tinha que estar purificado, que todo o Antigo Testamento cumpria muito bem esses ritos. Se o sacerdote ele entrasse no Santo dos Santos, que era onde o Espírito Santo de Deus habitava, e ele tivesse impuro naquele momento, era a morte fulminante e ele tinha que ser puxado por uma corda. E a gente, com o distanciamento, irmãos, e com a liberdade, a facilidade que a gente tem hoje, de ter a Bíblia num celular, de ter várias pregações ali no YouTube, de poder estar em grupos do WhatsApp compartilhando a palavra de Deus, a gente tem se escorado muitas vezes na facilidade e não tem feito o que a gente deveria estar fazendo, que é ter esse respeito e temor pela palavra de Deus. E isso acarreta numa coisa que a gente tem visto muito no nosso tempo, não é muito o foco de hoje, mas que é a gente não influenciar o mundo e sim ter coisas seculares influenciando a igreja de Deus. É um movimento que a gente tem visto cada vez mais, de pessoas tentando atualizar a Bíblia, de movimentos de fora da igreja entrando dentro das igrejas e transformando elas, com coisa que é qualquer outra coisa, menos a igreja de Cristo. E a gente deve ter cuidado e temor à divindade de Deus para não cair nesse mesmo erro. Já no versículo 18, ele já entra um pouquinho sobre a questão do próprio método de salvação que foi utilizado. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. No caso aqui, ele está falando para pessoas que antes eram gentias. Então, o melhor que tenha sido a criação delas, por melhor que seja os ensinamentos ali, a criação deles, eles não estavam dentro da palavra de Deus. E ele diz que a gente foi resgatado do nosso fútil procedimento. Esse fútil procedimento que diz ali o versículo, ele tem a ver com ser resgatado do nosso padrão de vida antigo, antes da conversão, antes de ser nova criatura. Claro, nós não vamos ser perfeitos da noite para o dia, novamente, mas a gente tem que saber que a partir do momento que a gente foi regenerado, que somos filhos de Deus, nós temos poder para se livrar da escravidão do pecado. E isso é muito claro no texto, e tem outros textos ali na Bíblia também, Gálatas 3:13, que fala que Deus nos livrou da escravidão do pecado, entre outros textos semelhantes em Romanos 8 também. E o preço que foi pago para a gente ser resgatado, ele foi um preço muito caro. Ele foi o preço mais caro, diria eu, porque não foi ouro, prata, que eram as moedas ali do mais preciosas daquele momento, era o poder de compra, era o que pagava um oficial ali da justiça, um oficial do exército. Não era isso. Por quê? Porque mesmo o ouro, mesmo a prata, tem um versículo também que eu não vou parar para me debruçar agora, mas que ele fala que mesmo a prata e o ouro, ela junta traças, e aqui diz que ela é corruptível. Por que ela é corruptível? Porque se você pegar uma prata e deixar ela do jeito que está, guardada por um longo tempo, vai surgir manchas nela. Ela não vai ficar em perfeito estado, imaculado, como o restante do texto fala ali sobre o sacrifício. Então, por mais preciosas que são as coisas aqui na terra, que possam ser o ouro, a prata, o dinheiro, qualquer outra coisa, a gente tem que saber que não foi por meio disso e não é por meio disso que a gente tem a nossa salvação. A nossa salvação, o versículo 19, ela é pelo sangue de Cristo, que é um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ele é o primogênito da criação, ele é o verdadeiro Filho de Deus,
E ele, por meio dele e para ele que nós fomos salvos, conforme o versículo 21 também fala. Que Cristo, na sua ressurreição, ele foi o nosso mediador. E ele permitiu com que a gente conseguisse também ser chamados filhos de Deus. A gente foi escolhido para ser filhos de Deus, mas a gente não pode esquecer que Cristo Jesus, ele é a ponte. Porque ele, novamente, ele é esse padrão de perfeição. Ele é quem cumpriu toda a lei, ele é sem defeito, ele é sem mácula. Ele é o Cordeiro sem defeito que foi anunciado durante todo o Antigo Testamento. E para concluir a mensagem de hoje, a gente deve buscar essa santificação sabendo que sim, é um processo, mas sabendo que é uma responsabilidade também, porque Deus cobra isso da gente. Que a gente busque a perfeição, que a gente busque cada vez mais a palavra dele, busque fazer os desígnios dele, e para a gente buscar isso, a gente tem que conhecer a palavra dele. Então, e tem que fazer parte do corpo de Cristo. Então, se você não tem feito o que você mesmo sabe que é necessário, vá atrás enquanto ainda é tempo, porque a gente está aqui para isso, irmãos, para ser imitadores de Cristo, para ser cristãos, porque ele é o nosso exemplo de perfeição. Amém?